Que aí onde entra outra coisa, que é a desconstrução das narrativas. Aí você tem Jacques Derrida, por exemplo, que ele pega, olha, não interessa mais a intenção do autor, interessa o que você quer ver na narrativa. Então, olha, você pega a narrativa e fala, olha, eles disseram isso, mas na verdade não é bem isso, tá? Na verdade eles deram uma enfeitada, sabe, para tornar o momento mais glorioso. Mas aí você fica sempre supondo uma ideia negativa acerca dos autores. Sempre como eles estão tentando te enganar, estão tentando te ludibriar, né? E aí, com esse tipo de teologia, as pessoas destruíam mesmo. Aí começou a surgir um monte de pregador, um monte de professor de EBD, chato pra caramba, que tudo que as pessoas falavam, mas isso não é bem assim, mas isso não é dessa maneira, não sei o quê. Esse tipo de teologia, irmão, pode levar para o quinto dos infernos. É aquilo que quando a palavra, quando a letra começa a superar. Exatamente. E aí perde o sentido do que seria o estudar, né, para conhecer mais a Deus, não no sentido de que entender ele na sua plenitude, mas daquilo que ele permite. Né? Daquilo que permite e, assim, respeitando a narrativa, respeitando os autores. Os autores são a maior autoridade, porque eles são testemunhas oculares. Agora, quando eu pego e eu digo, por exemplo, surgiu uma ideia que foi um mau uso do chamado sensus plenior. Eles dizendo, olha, hoje nós temos como compreender melhor esse texto do que os evangelistas. Por quê? Porque os evangelistas estavam imersos no mundo judaico e cheio de mitos e lendas e fábulas na cabeça. Então, eles viam um acontecimento e todo aquele imaginário entrava em ação, e aí o cara via uma ação que era natural e ele via um milagre. Aí eles diziam, não, hoje a gente tem uma visão científica e a gente consegue enxergar melhor acerca disso que ele estava descrevendo aí. Ele disse que é um milagre, mas não é bem um milagre. Na verdade, foi ele que quis ver um milagre, mas não foi. E aí, quando você tem esse tipo de iniciativa, isso vai criar sempre céticos. Um monte de gente cética, um monte de gente que questiona Deus, questiona a Bíblia, questiona tudo, tá certo? Não recebe o texto bíblico na sua autoridade, e esse tipo de teologia esfria mesmo. Esfria mesmo. Quer ver a prova? A Europa foi o epicentro, tá certo? Dos grandes movimentos de reforma, a reforma protestante, de Lutero, de Zwinglio, de Calvino, né? Depois os diversos grupos que surgiram ali, que levaram o evangelho adiante. E como é que está a Europa hoje? Como é que está hoje o epicentro de onde tudo aconteceu? Era para estar melhor do que a gente. Por quê? Porque eles estão mais tempo nisso aí. E como é que eles estão? Estão mortos. Totalmente mortos. Por quê? Porque esse veneno entrou e as pessoas não combateram devidamente. Não se opuseram devidamente. O negócio cresceu e tomou uma dimensão irreversível, né? Aí hoje você tem países de terceiro mundo que foram cansados por esses antigos missionários, voltam para lá para tentar replantar a semente do evangelho lá. Aí você tem missionários dos Estados Unidos, do Brasil, de países extremamente pobres que vão para a Europa pregar o evangelho de poder. Você tem um cara, uma vez eu vi uma reportagem de um irmão dos Estados Unidos, negão, na Ucrânia. Na Ucrânia, os russos lá, né, o pessoal branco, mais branco que a neve lá, e o cara arrebentando lá, pregando o quê? Mensagem pentecostal. Curas, poder de Deus, dons, milagre, e o pessoal chocado com isso. Nunca vi, né? Uma coisa assim, uma coisa que aquele tradicionalismo religioso no qual eles vivem séculos e séculos. Aí chega alguém mostrando o poder de Deus, né? É Paulo em Corinto, né? Não vim pregar em você sabedoria, mas Jesus crucificado, né? Poder, que é poder de Deus para a salvação. Ô Júlio, você acha que a teologia atrapalhou a espiritualidade da Bíblia? Atrapalhou o contato das pessoas com a Bíblia depois, né? As pessoas começaram a olhar para a Bíblia como se eles fossem superiores a ela. É que nem o cara que eu sempre conto para você, que o Paulo Romero, né, falou que ficou escandalizado. Falou, agora vamos corrigir alguns erros de Paulo. Falou, nossa, isso através da teologia. Dessa teologia, onde o cara acha que por ele ter certos conceitos filosóficos e científicos, ele está mais habilitado que os próprios autores bíblicos a entender daquele contexto. Aí o cara vai analisando e diz, ó, isso aqui é mito, isso aqui é verdade, isso aqui é mito, isso aqui é verdade. Aí fica uma Bíblia toda
fragmentada, onde surge o conceito do cânon dentro do cânon. O que é? O cânon maior é a Bíblia com todos os seus mitos e fábulas e loucuras e tal. E o cânon menor é o que esses especialistas foram lá, enxugaram tudo isso aí e disseram, isso aqui. Aí fica o quê? Conselhos, né? Algumas narrativas históricas, alguns testemunhos, algo assim. Mas milagre, poder sobrenatural, tira tudo. Conhecimento, é a Bíblia que não vale a pena. Assim, o conhecimento, o estudo, ele não é mau. Sim. Alguns homens, né? Que deturparam. O que o homem, como né, pecador, faz dele, né? Isso mesmo. O uso que se faz. Né? Porque a gente precisa buscar inteligência, conhecimento, mas imprescindível, né? exatamente. Então, E a atitude, você chega para a palavra de Deus submisso. Você primeiro ouve, cale a boca e ouça o que tem a dizer. Aí você depois vai tentando compreender aquilo que foi dito. Mas você já chega achando que você tem autoridade para julgar. Meu irmão, pode falar. Recentemente, a gente vive uma era digital, né? Então, o acesso hoje à Bíblia é muito facilitado. A gente tem ela em todos os idiomas, em todas as versões possíveis, aquela que mais te agrada, que mais facilita a tua vida. E aí, com toda essa era digital e tudo mais, recentemente, eu não sei se os irmãos têm acesso, mas quem vive nesse meio das redes sociais conhece os influenciadores que levam tipo, multidões e tem não sei quantos milhões de inscritos nos seus canais e tudo mais. E aí, recentemente, surgiu né, um burburinho no meio do mundo gospel na internet, né, um cidadão que eu não consigo chamar hoje de um ministro de Deus, Sim. porque ele teve a audácia de dizer que a Bíblia precisava ser reformada. Pois é. Isso repercutiu. E isso ficou bolando no meio. E aí, quando você vai ver, eles querem, as pessoas que querem que a Bíblia seja reformada é porque elas não estão mais aguentando o pecado sendo lançado no rosto, né? Porque a Bíblia evidencia os nossos erros. Então, eles, para tentar ter o maior número de pessoas ali debaixo do seu poder, debaixo da palavra que usa, tipo, agregando junto com eles, então eles começaram principalmente os pontos que são os mais... Você lembra o que causou essa fala dele? Acho que foi por causa do homossexualismo. E o que eu ouvi assim, porque eu ouço um trabalho musical e repercutiu, e tem o César Cavalcante, que é reitor, né, da FTB, então o negócio caiu no colo dele, né? Então o pessoal, claro, vai perguntar. E aí ele destrinchou, ele falou que o texto que mais, o texto central para a fala desse camarada aí, falou que aquele texto no qual a mulher foi, aí nas palavras dele foi estuprada, tá certo? Nas palavras desse cidadão, ele disse que ela foi estuprada no campo, e se ela não gritar, a culpa cai sobre ela. E aí ele falou que quando você olha para a fala da pessoa, você percebe que muitas dessas ideias que surgem, por exemplo, de atualização da Bíblia, como ele sugere, ela na verdade decorre de falta de compreensão do próprio texto, uma compreensão superficial. E ele falou, esse texto não está falando de estupro, ele não está falando desse tipo de situação. E numa situação de estupro, aí ele agregou outros textos, falou, o correto, conforme determinado pelo texto, não é simplesmente isso, o correto é a morte do ofensor. O ofensor será morto. Agora, o caso que está se discutindo ali eles fizeram sexo antes de haver a formalização do casamento. E qual é a solução proposta? Que se casem. Ele fala que a questão se resolve numa simplicidade extraordinária. Fizeram sexo antes do casamento e a proposta que está no texto, apontado por ele, é que formalizem então o casamento, se casem. E aí ele fala, quando você vê esse tipo de coisa, muitas das vezes, como você mesmo falou, influenciadores digitais querem fazer seu nome, querem fazer uma mídia em torno deles, né? E o que eles fazem para isso? Eles têm que causar, né, muitas das vezes, algum escândalo. Tem que causar, muitas vezes, algum espanto. Para dizer, não, eu estou fora da caixa. Todo mundo está dentro da caixa, né, e eu estou me destacando aqui fora da caixa. Então, vez ou outra, a gente vê surgir aqui também
esses pregadores que querem ser os diferentões, né? Todo mundo analisou o mesmo texto e nunca viu. Agora ele vem e consegue ver uma outra coisa mirabolante. E às vezes ele pega texto apócrifo, pega comentários judaicos e joga em cima como se fosse Bíblia, para dizer que ele tem um conhecimento superior aos demais. Então, quando você vê esse tipo de coisa, você pode ter certeza, alguém está querendo fazer nome, alguém está querendo aparecer, está querendo se destacar, né? Está querendo que o seu nome esteja em evidência. Então, que quando você vê os comentários das pessoas sobre esses assuntos, até que enfim alguém que entende, até que enfim alguém que aceita, até que enfim alguém que apoia. Estava muito chato, né? Tava muito... Aí você vê, por exemplo... É bem aquela questão, tipo assim, que pega o texto e interpreta a seu bel prazer. Ao seu bel prazer. Aí vê o que quer ver. Você encontra alguém que te apoia e que tem um cargo eclesiástico um pouco maior. Não, subindo um pouco mais nessa esfera aí. Papa Francisco. Papa Francisco, né? Ele fala abertamente que a Bíblia é um livro ultrapassado. E aí, quando você pega... Eles creem na Bíblia. A Bíblia deles, né? Todas. Aí ele diz que agora, se você for entrar na mentalidade católica, é inverso da nossa. A católica, ela se entende, a igreja católica se entende a magistra da Bíblia. Então eles dizem que, na verdade, a Bíblia é uma autoridade inferior à igreja. A igreja que determina a Bíblia, a igreja que inventou a Bíblia, a igreja que faz o que achar melhor para a Bíblia. Então é a mentalidade deles de atribuir a si este poder superior. Inclusive o Papa determina o que é cânon. Se ele amanhã achar que tem que arrancar metade do cânon, ele tira e lança lá uma encíclica, e a palavra do Papa é infalível, tá? Então a igreja se entende dessa maneira. Agora, conforme houve a reforma, a igreja reformada sempre se entendeu ministra do cânon, e não magistra, tá certo? Ela serve a Deus e se submete ao cânon, se submete à Sagrada Escritura, ok? Por que estudar teologia? Para conhecer melhor o Deus da Bíblia. Vamos lá. Então você tem a revelação natural, né, a chamada cosmológica, a antropológica, tá certo? Então a cosmológica é a natureza. Então a natureza, ela tem que despertar em você a curiosidade acerca de Deus, a revelação cosmológica, tá? A revelação antropológica é na qual você vê o reflexo de Deus em si. Por exemplo, a moralidade humana. Mesmo que hoje você tenha uma sociedade cada vez mais corrompida, mas você ainda encontra traços de moralidade. E às vezes nos lugares mais absurdos, nos lugares onde você não esperava. Tanto existem ambientes onde você não esperava escândalo, e tem, né? Quanto também tem lugares onde você não esperava nada de bom, e quando você vê, está lá a pessoa fazendo uma boa ação, né? Agindo corretamente, contrariando aquela ideia de que o homem é fruto do meio. Então às vezes a pessoa está num meio absurdamente tóxico, deteriorado, terrível, e a pessoa expressa ali um sentimento nobre, expressa ali uma ação nobre. Então, com isso, o que você consegue ver? A imagem de Deus. A imagem de Deus ainda não foi totalmente destruída. Então você tem algumas questões da revelação antropológica, da cosmológica, ou seja, na cosmológica você tem um sinal de que Deus existe. Na antropológica, alguns reflexos de que Deus existe e de que o homem e a mulher são a imagem e semelhança de Deus. Tá certo? A humanidade, a inteligência, a racionalidade é sinal de que esse ser, diferente dos demais, é a imagem e semelhança de Deus. E aí você vê alguns reflexos de Deus nas pessoas. Então você tem a revelação cosmológica, antropológica e especial. A revelação especial, a Sagrada Escritura. Conhecer melhor o Deus da Bíblia, ou seja, Deus se revelando pessoalmente, tá certo? Através da Escritura Sagrada, né? As diversos testemunhos, poder, mandamentos, conselhos, tá certo? Orientações que você encontra no texto sagrado. Deus revelando-se a si mesmo, a sua vontade diretiva, a sua vontade perfeita. Deus ensina o homem pelo homem, e aí você tem a questão do exemplo que você encontra nas pessoas, né? Então, como Deus de fato pode ser observado no comportamento das pessoas, às vezes comportamentos que de fato mostram que aquela pessoa tem algo de Deus em si, tem algo da imagem e semelhança de Deus. Porque a fé deseja saber, então estudar teologia, por quê? Porque você deseja ter mais conhecimento, se aproximar mais,
servir melhor, se impressionar mais, adorar mais a Deus por meio de um conhecimento mais preciso acerca de Deus. E aí, quando você tem esse tipo de colocação aqui, eu me lembro do livro Heróis da Fé, da CPAD. Eu nunca lembro o nome da pessoa, eu vou dar uma consultada lá para ver. Mas tem um teólogo lá, tem um herói, né, da fé, como é colocado, que foi um homem que cresceu na época ali que a igreja estava num grande processo de crescimento na Inglaterra. E aí você tem a igreja oficial, que é a igreja anglicana, tá, ok? A igreja que surgiu da iniciativa do Estado, né? E você tem os cristãos que estão desalinhados com aquela igreja. Mas naquela igreja do Estado você tinha os pregadores e pastores e diáconos e presbíteros assalariados. Agora, para ser alguém assalariado, você tinha que ter uma formação. Aí você tinha que estudar a teologia institucional, né? Tudo mais. E é o que acontece, para você estudar era caro. E aí, no caso desse homem de Deus, o pai dele trabalhou muito, investiu muito para que ele estudasse, para que ele se tornasse um pregador profissional, um pregador assalariado pelo Estado, porque isso ia garantir a família. E aí investiu nele e ele foi estudar. E aí ele confessa que esse livro já está abordando o testemunho dele, né? Depois que ele é transformado, ele confessa que durante quase todo o período em que ele estudou, mais de 5 anos estudando teologia, ele nunca abriu uma Bíblia para ler. Ele nunca fez uma oração. Ele não tinha nenhum relacionamento com Deus. Ele tinha relacionamento com os livros. Então ele estudou os teólogos, estudou os filósofos, estudou lógica, estudou retórica, estudou a gramática, estudou esse tipo de coisa. Contato com a teoria. E aí, nesse seminário, ele tinha lá a galera que também estava no mesmo viés dele, né, estudando para trabalhar na igreja e ganhar dinheiro. E alguns que eram fiéis, que geralmente tinham um problema com aquele ensino. E aí, junto desses, um deles chegou a ele e propôs que ele participasse de uma reunião de oração. E aí ele achou um tanto estranho, nunca tinha ouvido falar disso, mas foi. No que ele foi, ele disse que ele teve contato com um Deus acerca de quem ele achava que estava, né, conhecendo, estudando, através dos teólogos, o Deus da teoria, né? Um Deus metafórico, metafísico, sei lá, um Deus apenas das ideias, tá? E aí, quando ele vê aqueles irmãos orando, quando ele vê aqueles testemunhos, aquele louvor, aquele amor, aquela dedicação, aquela entrega, ele fala que ele teve um contato, o primeiro contato dele com Deus foi ali. E aí ele fala que ali ele teve um encontro com Jesus e a partir dali ele passa a olhar de outra maneira para aquilo que ele estava fazendo. E aí ele dá uma outra direção à sua vida, ele se torna um pregador, mas ele não consegue ficar somente alinhado com aquela igreja oficial, limitada, né? Com aqueles sermões, né? Daquele cronograma ritualístico, né? Ele acaba saindo dali, vai fazer missões, vai ganhar pessoas para Cristo, outro direcionamento para a vida dele. Mas isso é para mostrar o quê? A fé deseja saber, a fé deseja mais, quer mais acerca de Deus. Agora, como, né? Aí você tem o caminho, por exemplo, da Escritura, onde você vai absorver a revelação que Deus dá acerca de si mesmo. E a partir dessa revelação, ela é uma provocação para você adorar a Deus de outra maneira e para você servir a Deus de outra maneira. Você tomar uma nova posição acerca de Deus. Mas ela é uma provocação, você pode reagir a ela ou você pode ignorá-la. Então isso aqui que você está fazendo aqui é uma provocação para você querer mais de Deus. Você querer se aproximar mais de Deus, saber mais acerca de Deus. Tá certo? Por amor a Deus, então vocês estão aqui, ó. Oi? Ah, sim, chamando ali? Certo. Amém. Vocês poderiam estar em casa, vocês trabalharam, poderiam estar em casa descansando, né? Está aqui quente pra caramba, né? Está um calor terrível aqui, mas vocês estão sentados aí e a gente falando acerca disso aqui. Por quê? Tem um amor envolvido aí. Né? Pai do Senhor, mano, vai com Deus, viu? Tem um amor envolvido aí, tem um relacionamento envolvido aí, né? Porque estudar tudo só para ganhar um papel, para pôr na parede, não, é porque você quer ferramentas, né? Você quer instrução, você quer conhecimento, para você poder ter um trato melhor, né, no evangelho, no ministério, na vida, levar isso para a sua vida, né? Para você poder trabalhar melhor isso na sua vida. Então, tem dedicação, né? Tem fé e tem amor a Deus. Você faz isso também motivado pelo amor.
Para que serve a teologia? Ele fala, para iluminar a nossa mente, para o labor da vida cristã e para gozar e ser feliz. Iluminar a nossa mente já remete àquele texto bíblico, né? Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ok, isso é verdade. Mas como ela será efetivamente lâmpada para os pés e luz para o caminho, se você não sabe nem como acender essa lâmpada? Então, né? A lâmpada está aí, mas você não sabe usar. Aí onde entra a teologia para facilitar a sua vida. E a teologia existe para facilitar. Toda teologia que complica não presta, tá? Então, teologia que começa a esmagar as pessoas com termos técnicos, com elucubrações absurdas. Não, essa teologia dispense, que esse negócio aí não te ajuda. A teologia serve para facilitar a sua vida, tá certo? Para pegar aquilo que era um texto intrincado, difícil, quase que incompreensível, e por meio dos recursos diversos apresentar a você as facilidades. Fala, olha, isso aqui está nesse contexto, tem essa ferramenta de linguagem, tem isso aqui, aí você tem uma facilidade de compreender e de explicar. Então, a teologia serve para iluminar a mente, para o labor da vida cristã, né, para você ser provocado, reagir e estar vivendo uma vida cristã autêntica. Aí tivemos aí todo um período de liderança cristã, por exemplo, a gente fez bastante isso, né? Para gozar e ser feliz também, no sentido de você se relacionar melhor com Deus. Deixa eu ver aqui meu tempo. Ainda tem um tempo, hein? Ainda tem um tempo. Vamos entrar aqui, ó. Essa parte, inclusive, Pai do Senhor, tudo bem? Tá com a sua apostila? Ou tá em casa? Tá em casa. Ah, tranquilo. Pode ir. Depois você vai pegar esse link aqui, eu vou te mandar, viu? Tá, okay. Aliás, você tá no grupo, você pega no grupo. Porque eu tô com o celular reserva, o celular que eu uso só para o trabalho, e o meu tá quebrado. Mas olha, basicamente, essa parte aqui, ó, que já tem aula gravada sobre ela. Teorias que cogitam sobre Deus. Teorias que cogitam sobre Deus. Aí você tem algumas delas que a primeira é uma negativa, né? Nega a existência de Deus. E as demais dão outras perspectivas, né? Trazem outras ideias que estão presentes no mundo e que falam de formas diferentes acerca de Deus. Você tem o ateísmo, tá? E o ateísmo surge de ideias materialistas. Então, a questão do ateísmo é atribuir a criação de todas as coisas às coisas em si, às próprias coisas. Ou seja, as coisas geraram a si mesmas. A matéria gerou a si mesma. Matéria é autoexistente, né? A matéria é eterna. Então, é a questão de você reduzir tudo à matéria. Você diz, olha, a matéria ela é autoexistente, ela criou a si mesma, ela se auto-organizou e por isso não existe Deus. Então, o princípio dela parte daí, do ateos, da negação de Deus. A negação de Deus, a afirmação, então, da matéria, né, da existência por si mesma e da auto-organização, que aí chama-se a origem randômica de todas as coisas, a origem não orientada, tá certo? Ao acaso. E aí, a partir desses primeiros filósofos que começam a especular acerca disso, você vai ter toda uma linha de continuidade de muitos, né, que vão também nessa mesma linha. Você tem mais manifestações de filósofos e cientistas ateus na atualidade do que na antiguidade, na Idade Média, no Iluminismo, no Renascentismo, no Humanismo, Iluminismo. Você, muitas das vezes, o mundo muitas das vezes aproveita muitas ideias que surgiram de grandes mentes do Renascimento, do Humanismo, do Iluminismo, sem te dizer que, na verdade, essas grandes e brilhantes mentes criam em Deus. Muitas vezes. Aí vai Galileu, Copérnico, Newton, Einstein. Essa galera, né, de grandes filósofos e cientistas, pensadores, criam em Deus. Então, muitas das vezes, Voltaire, que era um crítico da igreja, detestava a igreja, mas cria em Deus. Um terremoto que teve, uma coisa que abalou muito a época, foi o grande terremoto de Lisboa. E ele questionou muito acerca de Deus, acerca da bondade de Deus. Então ele não cria que existisse um Deus que é plenamente bom e plenamente justo e todo-poderoso e permitisse, né, o ocorrido do terremoto com a morte de tantas pessoas. Eu falo, é inconcebível um Deus que seja totalmente bondoso, totalmente todo-poderoso, e não impeça uma coisa dessas. Então, aí, claro, essa construção de ideias está em cima de conceitos equivocados. Toma conceitos a priori de forma equivocada.
Então acaba dando nesse tipo de conflito, né? Que a gente até vai analisar melhor depois. Mas, por exemplo, Voltaire, ele era chamado deísta, que muitos filósofos entraram por essa. Então ele diz, olha, é impossível explicar a existência de todas as coisas por si mesma. As coisas não existem por si mesmas. Senão você teria objetos complexos surgindo das árvores, na maré. Você vai cavar para tirar uma mandioca e sai um celular. Porque as coisas surgem por si mesmas. Agora, exatamente. Então algo sistematicamente organizado. Sempre foi um questionamento nas brilhantes mentes. As coisas não surgem por si mesmas. As coisas não se organizam por si mesmas, tá? Então, as coisas entregues a si mesmas tendem ao caos e à destruição, à desordem, à desagregação, tá, ok? Então, eles concebiam a existência de Deus. Voltaire está no meio deles. Só que eles dizem, olha, Deus existe, mas não se importa com a gente. Deus existe, Ele está lá no lugar dele, Ele criou todas as coisas, colocou ordem no universo, é uma ordem cega, que não respeita ninguém, não tem apreço pela vida de ninguém, então é uma máquina que vai funcionando cegamente. Então pode morrer um monte de gente morre, um monte de gente nasce, e a máquina vai funcionando. E Deus existe e pôs essa máquina para funcionar, e deixou ela aí. Então Deus existe, mas não adianta nem tentar falar com Ele, que Ele não se importa. Então eles tinham esse conflito, né? Então o cara, ele tem grandes sacadas, ele tem uma mente brilhante, e através dessa mente, ele não consegue mentir para si mesmo. Ele diz, existe Deus. Só que ele não consegue se relacionar com Deus. Essa é a questão. É onde entra o ateísmo. Para ele poder ser praticado, você tem que ignorar muitas coisas. Você tem que ignorar muitos sinais de Deus na natureza, sinais de Deus no homem, testemunhos acerca de sobrenatural, testemunhos acerca de coisas inexplicáveis que acontecem à nossa volta. Então, o cara vive numa negação. Né? Tanto que o próprio termo dele é negativo, né? Ateísmo. Politeísmo, basicamente, a crença em diversos deuses, é a crença que está difundida pelo mundo, tá certo? E, inclusive, em algumas vezes, ela é ligada, no caso da Grécia, muito à mitologia, né? Então, a mitologia dos deuses. Então, existe aí, por exemplo, Deus ligado ao tempo, Cronos, né? Aí tem Zeus, que é filho de Cronos, e se liberta dele e passa a governar aí a humanidade. Então ele está no alto do Olimpo. Aí tem os outros deuses tal, que estão submetidos a ele, mas eles têm diversas interações entre si e com a humanidade. Então tem um politeísmo, né, muito mítico. Tem politeísmos ligados a questões naturais. Então, por exemplo, no Egito você tinha um politeísmo extraordinariamente gigantesco, tá certo? Um panteão de deuses enorme, que era ligado a muitos elementos da natureza também. Então tinha um deus crocodilo, deus cachorro, deus gato, deus do sol. Aí você tem outras categorias de deuses, deuses maiores, deuses menores, o deus Ra, Sete e outros deuses aí, que inclusive a mitologia de criação do Egito também com esses deuses superiores, que também é semelhante à mitologia da Babilônia, da Suméria, que depois vai ser herdada pela Babilônia, com deuses, né, ancestrais, e depois outros deuses que surgem. Então você tem um politeísmo ligado muitas das vezes a eventos da natureza, o deus Sol, né, o deus Lua, o deus da Terra, e aí você tem uma adoração específica a esse deus. Você tem um culto específico àquele deus, para proporcionar a fertilidade da terra. Um deus Nilo, então o próprio rio é deificado, para você adorar esse rio para que ele te dê abastança, fartura de peixes, fartura de mantimento. Então você tem diversos meios pelos quais o homem está tentando controlar a natureza. O homem está tentando controlar os efeitos, né, naturais, por meio desses cultos e desses deuses. Aplacar a ira dos deuses. Então é uma manifestação quase que inata, né, da humanidade. Você vai buscar fazer um estudo antropológico amplo, você vai encontrar diversas versões dos cultos, dos quase os mesmos cultos, com algumas modificações, mas nas mesmas versões. Mito criador, o índio diz, o homem veio do milho. Aí o outro diz, o homem veio, né, da relação desse Deus com aquele. Aí o outro, não, o homem veio
porque esse Deus se libertou daquele e criou o homem. E aí, mas todos eles têm um mito criador, um mito de dilúvio. Isso é bem interessante, porque é uma marca, tá certo, da historicidade do dilúvio. Quase toda a sociedade do mundo tem um mito de dilúvio. Em lugares que você fala, aqui, um dilúvio aqui, mas tem um mito falando que tanto tempo atrás teve dilúvio. É você falar extraordinário. Isso é um testemunho dos povos acerca de um evento histórico que está registrado na Bíblia, né? O mito do dilúvio da Assíria, se eu não me engano, tem lá, né, nos textos cuneiformes, uma mitologia de dilúvio que é muito semelhante à bíblica e é muito anterior à época que Moisés escreveu o texto bíblico. E está lá, né, bonitinho gravado lá, uma mitologia de dilúvio. O Noé deles chamava-se Utnapiste. E aí tem então esse testemunho dos povos acerca da busca de Deus, né? Monoteísmo, a crença, né, um só Deus. E aí você tem algumas variantes de monoteísmo. Então você tem o monoteísmo bíblico, no qual existe um só Deus e ele é um Deus espiritual, não tem imagem de escultura. Mas você tem algumas variantes com alguns outros credos que até professam a ideia de um só Deus, tá certo? Mas sofrem algumas alterações. Eu acho que o zoroastrismo, ele crê também que existe um só Deus, mas existem alguns espíritos inferiores que como que disputam com esse Deus, e eles são um tanto dualistas. Diz que existe um Deus que é superior, mas existe um espírito que disputa com esse Deus o poder. Aí você tem o mundo das trevas e o mundo da luz quase que equilibrados, em uma disputa intensa. E aí de lá, essa tradição surge depois para a seita que disputou muito com Agostinho, de Hipona. Inclusive Agostinho participou dela um tempo, que eu não vou lembrar agora, mas você tem esse tipo, né, tem essas outras variações, mas o monoteísmo maior, né, o monoteísmo que é predominante, é aquele que vem com a revelação divina da Sagrada Escritura, um só Deus que chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, revelou para ele, que não tem imagem de escultura, né, que é espiritual, que não tem outro Deus junto a si, é somente ele, ok? Então tem o monoteísmo que surge lá com essa tradição dos patriarcas, vai para Israel. De Israel você tem o cristianismo, que entende também que é um só Deus, ok? Só que no conceito da revelação progressiva, você tem um entendimento de que esse um Deus não é uma unidade absoluta, e sim uma unidade composta. Que esse um Deus é constituído de Pai, Filho e Espírito Santo. Que os três pessoas, tá certo? Ou no grego, três hipostases, mas uma ousia, ou uma essência. Então são três pessoas dentro de uma essência só. É uma unidade composta. Tanto que aí vai a argumentação cristã. Já existiam indícios desta revelação desde o começo da Bíblia. Quando você tem Bereshit, Bara, Elohim. Bereshit, né, criou, né, no princípio, Bereshit. No princípio, Bara, criou, singular. Elohim, esse M do final é plural do hebraico. Deuses. Só que o judeu nunca admitiu existirem deuses, mas sim Deus. Aí qual é a desculpa que eles dão? Que aquilo é um plural majestático. É para dar mais glória a Deus, então chama de deuses. Para dar mais glória, né, ao único Deus. E o que o cristão compreende? Que ali está já um indício de que é sim uma unidade, mas é uma unidade composta. Tá certo? É Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso Elohim. Por isso, né, é colocado esse plural. Então você tem aí esses indícios, né? Pode falar. O Hare Krishna, ele é uma religião, acho que é do hinduísmo, né? É um dos braços do hinduísmo. Isso. O hinduísmo é um conglomerado de... É que eu tenho um amigo que ele é Hare Krishna aqui, né, no Brasil, e a gente sempre conversa sobre ele. É difícil ser Hare Krishna, viu? É difícil ser Hare Krishna. Dá trabalho. Ele é meio cacai. Ah. E aí, de acordo com o que ele fala, no caso deles é politeísta, porque quando eles falam de Krishna como tipo, que ele é um Deus. Sim. Só que ele vem, uma hora ele é uma coisa, e depois quando ele não dá mais, nunca entendi isso, mas é tipo assim, ele cansou de ser isso, aí ele vem, ele é outra coisa. Eles adotam um conceito de emanações, isso. Que aí onde a gente vai falar aqui do panteísmo, tá chegando já neles. Então o panteísmo é um Deus impessoal, tipo Deus é tudo e tudo é Deus, tá? Então
Deus é uma essência, Deus é tipo uma nuvenzinha, e está em todas as coisas. Então estamos em Deus, tá certo? Deus é a mesa, Deus é o concreto, Deus é o carro que está passando no farol. Então Deus está presente em todas as coisas. Deus não é uma pessoa, né? Deus é uma essência que está em todo o universo. Então Deus é tudo e tudo é Deus. Agora, Deus às vezes se manifesta com pessoas. Aí tem as emanações. Aí você tem Brahman, que é uma emanação de Deus. Você tem Vishnu, tá certo? Você tem Krishna, tá certo? Você tem, por exemplo, a tríade, né? Brahma, Vishnu e Shiva, que é a grande tríade, tá certo? Trindade só existe na Bíblia, viu? Tudo que está fora da trindade é tríade, porque são 3 pessoas distintas, são 3 deuses distintos. Eles não constituem um ser só, são tríades. Então você tem Vishnu, Shiva, né, e Brahma. Brahma é a manifestação desse Deus impessoal, Brahman, como criador. Então quando ele está criando, ele é Brahma, tá? Quando ele está destruindo o que ele criou, ele é Vishnu, ele é Shiva, o destruidor, né? Que tem um monte de braço e tal. Então quando ele está no processo criativo, ele é Brahma. Quando ele está destruindo o que criou, ele é Shiva. Quando ele está preservando o que criou, ele é Vishnu, que é o bonzinho, que aí, não, deixa tudo como está, vamos mantendo. E aí o Krishna, que é um tipo de um messianismo também dentro do hinduísmo, é a emanação de Brahma revelando si mesmo e difundindo essa mensagem, que é onde entra Krishna. Krishna, que é um tipo de Cristo mesmo. Agora o Cristo do brahmanismo, que é tipo, olha, Deus se manifestou no Krishna para pregar para todo mundo, para aceitarem, né, essa revelação. E aí ele tá, por isso que o pessoal é meio missionário. Eles vão por aí, tá, espalhando, né, a mensagem, porque eles são servos de Krishna. E aí Krishna é um Deus pessoal, que é uma emanação do Deus impessoal. A coisa é doida, a coisa é muito doida. É porque se você for tentar entender, a cabeça entra em parafuso. Opa, estou passando o tempo, hein? Vamos lá. Enoteísmo. O que é enoteísmo? É um Deus maior, mas cercado de um monte de deuses. Então, inclusive, surgiu na alta crítica textual, que é essa galera da escola da teologia que esfriou o mundo, teologia liberal, surgiu um conceito um tempo atrás de que a religião de Israel, no início, antes do cativeiro, ela era enoteísta, na verdade, ela não era monoteísta, porque eles citam alguns textos onde é falado que te adorarei entre os deuses. Então ele diz, está vendo aí? Ele acreditava que existiam os deuses, que existia Poseidon, né? E tal, os outros deuses. Mas na verdade, o que ele está utilizando ali são algumas ferramentas de linguagem, tá? Então, são ferramentas de linguagem nas quais ele ironiza, por exemplo. Se eles dizem que tem deuses, eu adorarei ao Deus verdadeiro no meio desses deuses falsos. Então nunca se entendeu que aqueles deuses fossem deuses, mas sim os povos alegam para si que existem esses deuses, mas nós cremos somente num Deus, no Deus Yahvé, tá certo? E aí você tem o enoteísmo, que é um Deus principal, tá certo? Cercado de outros deuses. Mas se você for analisar, nós também fazemos isso. Nós temos um Deus vivo no meio de vários deuses falsos na Terra. E aí o que acontece? Como é que a gente explica isso? Esses chamados deuses são, na verdade, demônios. Sim. Demônios que... São deuses, né? Isso, exatamente. Aí a gente fala de forma irônica. Olha, eles dizem que são deuses, mas na verdade só existe Deus e fora dele não há nenhum Deus. Agora, esses alegados deuses são na verdade demônios. Então, por trás de cada deus desse está uma ação demoníaca, deturpadora, né, da fé, deturpadora da crença. Deísmo eu expliquei, basicamente o filósofo lutando com a ideia da existência de Deus, mas não entendendo, né, que Deus interage conosco. Então, o deísmo, Deus existe, mas não interage conosco. O teísmo, que ele traz aqui, o teísmo é um afinamento aqui do conceito monoteísta. No monoteísmo, o teísmo é a crença na existência de um Deus que criou este mundo e se importa com o procedimento da humanidade, galardoando os bons e punindo os maus. Então, você tem aqui no teísmo politeísta, ele afirma, há várias formas de conceber a ideia dos deuses. Os gregos, por exemplo, entendiam os deuses nos moldes dos seres humanos, sendo uns bons e outros maus. A existência do mal no mundo seria a consequência da fragilidade dos deuses. Obrigado, Varão. Maravilha. E aí, já para concluir, viu?
Então você tem o monoteísmo, só existe um Deus, tá certo? Deísmo, existe Deus, mas não interage conosco. No teísmo, existe Deus e pode existir também deuses. É só a questão de dizer que esse ser é um ser pessoal, que interage conosco, que galardoa, que pune. Na sua ideia, o homem interage mais com Deus do que Deus que interage com o homem? Eu acho que Deus, no meu conceito, Deus interage mais com a gente do que a gente com ele. Porque às vezes a gente nem está pensando em Deus e interagindo com ele. Exatamente, dando livramentos que a gente nunca vai ficar sabendo. Então Deus, na verdade, ainda mais no conceito que a gente vai partir aqui, como você mesmo trouxe, no teísmo cristão, Deus é pessoal, Deus pune, Deus também abençoa, Deus guarda. Então Deus é uma pessoa que está interagindo constantemente. E nessa interação constante, às vezes a gente nem está interagindo com ele, mas ele está, exatamente, ele está interagindo conosco. Então o teísmo cristão basicamente é isso, tá ok? É uma ideia pessoal acerca de Deus, e não somente pessoal, mas um Deus atuante. Teísmo aberto, que ele coloca aqui, é uma adaptação, que nem eu quis fazer com a Bíblia lá. Um tempo atrás fizeram isso com o conceito teísta. O que é o teísmo aberto? O teísmo aberto é a ideia de que existe um Deus, ele é pessoal, mas ele não é nem todo-poderoso, nem onisciente. De que eles entendem que esses conceitos, eles foram criados depois para tentar enaltecer a Deus, mas que, trocando em miúdos, de acordo com aquilo que a gente vê no dia a dia, na verdade existem coisas que Deus não sabe. Então, o teísmo aberto, ele diz, olha, existem situações que Deus não prevê. Se ele previsse, ele evitaria, mas ele é pego de surpresa, tanto que ele não previu. Okay? Por que eles fazem isso? Por que eles fazem essa amenização? Porque eles não querem partir para a tentativa de trabalhar a ideia na qual Deus sabe de todas as coisas, mas Deus não previne certos acidentes, não previne certas tragédias. Então, para não lidar com essas ideias que são difíceis, eles amenizam a questão. É uma tentativa de justificar Deus. O cara quer ser advogado de Deus. Fala, não, aconteceu isso, mas porque Deus não sabia que ia acontecer dessa maneira. Aconteceu porque Deus até gostaria de impedir, mas não pôde. Então é a chamada teologia relacional, onde Deus chora com você, tá certo? Mas ele não tem como atuar de forma todo-poderosa, ok? Porque ele não tem tanto poder assim como você imagina. É um Deus mais parecido com o Deus dos Mormons. O Deus Mormon é na teologia Mormon, Deus era um homem há muito tempo atrás, né? Eras atrás, Deus era um homem, e Deus foi evoluindo, tá certo? Até se tornar Deus. É um homem evoluído. Na teologia Mormon, Deus é um homem evoluído. E todos nós, com o passar do tempo, vamos evoluir e vamos ser deuses em algum planeta aí da galáxia. Vamos se tornar deuses e vamos ter hordas de pessoas a nos servir, que nós vamos criar essas pessoas e vamos governar sobre elas. Todo mundo vai ser Deus. Deus tem sentimento? Sim, agora, como funciona essa questão? O estudo acerca dos sentimentos de Deus e acerca da forma de Deus está dentro de dois âmbitos. O que é esse antropopatismo e antropomorfismo? Antropopatismo é analisar Deus a partir do homem, que é o antropo, tá certo? Então, antropomorfismo, esse morfe, de forma. Então, dizer, a mão de Deus, o pé de Deus, os olhos de Deus, o braço de Deus, Deus está sentado, Deus está em pé, Deus veio para cá, Deus foi para lá. São todas linguagens antropomórficas. Deus está em todo lugar, então Deus não saiu daqui para ir para lá. Mas para eu dizer que Deus chegou aqui neste momento, porque eu senti sua presença, eu atribuo uma linguagem humana para Deus. Eu estou emprestando uma linguagem humana. Por quê? Porque eu não tenho a linguagem de Deus. Então eu tenho que usar a humana. O antropopatismo é o estudo acerca dos sentimentos. Deus se irou, Deus se entristeceu, Deus se aborreceu, Deus se arrependeu. São todos empréstimos humanos para Deus também. Os sentimentos de Deus não são como os nossos. A Bíblia fala assim, não entristeçai o Espírito muito bem. A tristeza é tipicamente nossa. Então, a nossa tristeza é diferente da tristeza no âmbito divino. Então, a nossa tristeza decorre, por exemplo, da surpresa negativa. E Deus pode ser surpreendido. Agora, como é que a gente vai dizer para o homem que isso é negativo para Deus? Deus está triste. Por quê? Porque é a linguagem que você entende. É uma linguagem antropopática. Pessoal, antropopática.
Ó, panteísmo eu já expliquei quando eu conversei com a Débora aqui. Panteísmo é aquela, né, Deus é tudo é Deus, né, o pan, né, tudo, né. Então, o Deus panteísta não é pessoal, ele não é uma pessoa, ele é a essência das coisas. Tudo existe porque é Deus, tá ok? E aí você tem as materializações de Deus, as emanações, que é onde Deus se torna pessoal. Aí você tem Vishnu, é uma emanação do Deus Brahman, que é a essência das coisas. Tentaram fazer isso quando você tem as discussões lá no começo do cristianismo, tentaram fazer isso com Jesus. Tem alguns conceitos aí que diziam que Jesus não era um ser humano, nunca foi um ser humano, mas ele era uma emanação de Deus. Jesus era como que uma representação visual de Deus, mas ele não era uma pessoa em si, tá ok? Então teve alguns conceitos aí que tentaram colocar isso para Jesus. Panenteísmo também chamado de kraussismo, foi criado para fazer uma síntese entre o panteísmo e o teísmo. Trata-se de uma teoria que afirma que todo o universo reside no interior da divindade, uma tentativa de afinar a ideia panteísta, é o panenteísmo. Então o panteísmo é bem pessoal, diz Deus é a essência das coisas. O panenteísmo diz, olha, Deus é as coisas, tá? Então, ó, tem um universo de todas as coisas que existem, tá certo? Materiais, pronto, Deus é essas coisas. E aí, conforme elas vão sendo manipuladas para criar homens, baratas, carros, planetas, estrelas, pronto, Deus está criando. Porque Deus é o universo, Deus é a matéria, né? Deus é o átomo, vamos dizer assim, né? Que forma aqui uma coisa, forma outra, desintegra, integra outra, e por aí vai. É o panenteísmo. Triteísmo é a ideia de 3 deuses trabalhando em conjunto. Aí você tem os deuses egípcios, eu esqueci agora, minha memória é péssima, né? É Ra, Sete e o outro esqueci. Bom, tem triteísmo egípcio, tem triteísmo que eu falei, né, do hinduísmo, tá certo? Vishnu, Brahman e Shiva, tá ok? Você tem o triteísmo hinduísta, né? O hindu. Você tem vários triteísmos aí pelo mundo, né? Vários exemplos aí de triteísmo. São 3 deuses trabalhando em conjunto, tá ok? Mas eles não são só Deus, não tem uma só essência, tá? Eles não estão interligados, então eles são 3 deuses separados que trabalham um a favor do outro, mas são 3 deuses, não são um Deus, isso é triteísmo. Então tem que sempre fazer essa distinção. Nós não cremos num triteísmo, nós não servimos a 3 deuses, como os unicistas sempre nos acusam. Você vai ver muitas acusações disso. Nós adoramos a trindade, ou a triunidade, que foi um termo criado depois, que é mais específico ainda, tá? Então, para a próxima aula monarquianismo modalista, página 19, tá? Monarquianismo modalista, ou saberianismo, que é onde entra a discussão de trindade. Já gravei, tem lá 5 vídeos sobre trindade. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar, né? De forma básica para vocês. Então a gente vai falar aqui de forma básica, mas eu falo de forma detalhada nesses vídeos, que aí é para quem quiser se aventurar lá. Tem 5 vídeos sobre trindade, ainda tem mais um para gravar, que eu pego muitos materiais bons para falar acerca disso, que inclusive está até aqui, eu ilustrei os materiais. Cadê? Isso aqui foi o que a gente acabou de discutir. Aí entra sobre a diferença, né, de trindade, triteísmo e monofisismo, as 3 conceitos aí, né? Um deles só é o correto. Sobre trindade, aí vai trindade. Aqui uma ideia legal sobre trindade, né? Evidências bíblicas, textos, vai. Aí os conteúdos que eu trouxe desses livros, ó, tudo isso aqui está nos vídeos. Teologia pentecostal, puritana, Calvino, Tomás Aquino, Agostinho, tudo isso aqui está nos vídeos. Tá? Então vamos encerrar e na próxima a gente vai entrar nesse tema aí, trindade. Sim, foi bom você falar. Próxima é reunião de obreiro, né? Reunião de obreiro. Então na próxima segunda é reunião de obreiro e na outra a aula